Olá, eu sou a professora Silvana Miller, sou professora das unidades curriculares de restrições alimentares de cozinha brasileira no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, Campus Continente. E neste vídeo vou mostrar a preparação de pãezinhos de milho sem glúten para pessoas com restrições alimentares. A ficha técnica está postada no Siga para que vocês possam acompanhar. Vamos iniciar com a preparação do fermento. É o fermento de pão com o açúcar e água morna. Essa preparação deve ser realizada 20 minutos antes, para que possa o fermento levedar e criar mais força para a sua atuação no pão. Então, a gente mistura os ingredientes, coloca num recipiente, mistura, mexe bem e coloca então para descansar por 20 minutos. Depois vamos ver a relação dos ingredientes secos, como está separado direitinho na ficha técnica. E também temos os líquidos, que também consta direitinho as quantidades na ficha técnica. Aí vamos iniciar com a mistura das farinhas, sem colocar os temperos ainda, somente as farinhas. Importante ressaltar que nesse momento nós vamos usar um produto chamado goma xantana. A goma xantana é produzida a partir da glicose do milho e tem a função como emulsificante, estabilizante e espessante nos alimentos. Ela é muito usada nos produtos sem glúten, principalmente os pães, as massas, para melhorar a textura e manter a umidade. Lembrando que a goma xantana é um produto muito concentrado, então se utiliza bem pouquinho, tá, gente? Então, estamos usando o arroz integral, farinha de arroz integral, a farinha de milho, polvilho, entre as outras farinhas que constam na ficha técnica, e a goma xantana. Agora, vamos misturar tudo. E depois, nós vamos fazer um procedimento de passar por uma peneira, para tirar eventuais bolinhas. Então, por isso, só aquelas farinhas bem finas que nós vamos usar nesse momento. Não vamos colocar o tempero, senão o tempero fica preso na peneira. Então, peneirado, tudo direitinho. Podemos temperar a gosto, né? Eu vou usar os temperinhos secos, açúcar, o sal, mas você pode fazer opção apenas do sal e do açúcar, um ou outro temperinho. Esses temperinhos aí, que é cebola desidratada, alho, um pouquinho de pimenta, o sal e o açúcar mascavo. Aí vamos mexer novamente, misturar bem os ingredientes. Vamos colocar também, vamos fazer uma bolinha, um espaço no centro dessa farinha, para adicionarmos os líquidos. A quantidade de líquido, você vai reparar que ela é maior que usada naqueles pães que contêm glúten, pães de trigo, nós não colocamos tantos líquidos, mas os pães à base de farinha de arroz, e principalmente de farinha de arroz integral, eles têm que ter um pouco mais de líquidos para manter a umidade da massa. Então, nós temos aí o fermento, que faz parte, então, de uma dos ingredientes líquidos agora, né? E os demais. Então, iniciamos com a mistura e a massa, ela fica uma massa mais mole. Essa massa dos pães sem glúten, à base de farinha de arroz, não são massas feitas para você sovar. Ela é uma massa que precisa estar macia, você mexe com a colher mesmo. Então, coloca todos os ingredientes no bol, os primeiros secos, depois os úmidos, mexe e você vai ver que a textura dela é uma textura de uma massa macia. Misturamos agora os ingredientes. Após esse momento, ela vai ter a primeira fermentação. A primeira fermentação da massa será dentro do próprio recipiente que ela foi misturada, dentro do bol, da vasilha. Então, a gente vai aguardar ela dobrar de volume, como mostra aí essa etapa dela. Então, ela já fez a primeira fermentação, tá com
bem aerada, bem fofinha, uma massa muito gostosa de mexer, ela mexer com a colher mesmo, não tem necessidade de mexer com as mãos, porque ela é bem fofinha, a colher dá conta. E depois que tirou bem o ar, aí sim a gente vai colocar para a segunda fermentação. Aí ela está bem sem o ar já. Aí a segunda fermentação pode ocorrer em uma forma maior, uma forma grande ou uma forma pequenininha, formas pequenininhas. Depois que ela estiver na forma, pode ser a grande ou a pequenininha, ela deve ser feitos cortes em cima, para na hora que ela cresce novamente, ela não rasgar em cima, porque essas massas elas tendem a rasgar, ficam cortes aleatórios em cima. Então, para você dar um acabamento, faz uns cortes com a faca em cima dela, cresce e já expande aonde ela foi cortada. E aí depois vamos passar a gema por cima, para na hora da cor aí com a gema. Depois uma decoração que é a linhaça, pode ser linhaça. Aí depois ela está assada, parece bem a cor da gema. E aí então cortadinha, já para ver os pães pequenininhos. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até mais.